Senhor meu Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos, Pai, nesse devocional para falar da Tua palavra, Pai, hoje falando de Atos 21. Eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, entendimento que o Espírito Santo colocou para mim. Que nada que eu falar seja da minha vontade, e sim a Sua vontade que está acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Atos 21, eu vou ler depois, eu vou trazer o entendimento. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circundem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falo de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos,
Lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com as 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: Acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Glória a Deus, Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor coloca diante de mim. E vamos lá ao entendimento. Falar para vocês de um homem que tentou fugir. Tentou fugir do quê? De um chamado que Deus colocou. Esse homem era Jonas. Jonas fez o oposto de Paulo. Deus chamou Jonas, o que ele fez? Ele fugiu. Veio a tempestade, veio o peixe, veio a disciplina. Mas o propósito não mudou. Com todos os eventos que Jonas sofreu, o propósito sempre continuou o mesmo. Aqui vemos outra verdade: fugir não cancela o chamado, só aumenta o processo. Por que eu estou falando de Jonas? Porque, assim como Jonas, Paulo também tinha um chamado. Ele tinha um propósito que Deus colocou no coração dele. E durante todo esse capítulo de Atos 21, nós vamos ver que ele passou por vários locais, até chegar em Jerusalém. Em todos os locais que ele passava, as pessoas tentavam dissuadir ele a não ir para Jerusalém, porque ali seria um local de sofrimento, ele ia sofrer muito, para ele não ir lá. Porém, Paulo tinha um chamado, ele não ia desistir.
Isso me levou também ao livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 21 e 23. Eu vou ler aqui para vocês. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha só a semelhança, né? Jesus também, ele tinha um propósito, e não importava o que ia acontecer com ele, era o que Deus tinha já tudo certinho. Jesus também não estava feliz com o que ia acontecer com ele. Até que no Getsêmen ele falou: Pai, se fosse possível, afastasse ele daqui de beber aquele cálice. Mas só se fosse possível, senão ele se cumpriria o que estava destinado. E ele não fugiu, Jesus não fugiu, ele é Deus. E aqui vemos também muita semelhança com Paulo, né? O homem que não fugiu. Quando Deus estabelece um propósito, fugir gera dor, obedecer gera fruto, mesmo que haja sofrimento. Paulo sabia de tudo que ia acontecer com ele, que ia haver prisões, que ia haver sofrimento, era certo, pessoas queridas estavam tentando impedir ele, mas ele, mesmo assim, ele não desistiu. Ele disse: Estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele não confundiu sofrimento com falta de direção, dificuldade com ausência de Deus. Isso aí é quando a gente tem a fé muito fraca, né? É difícil a gente falar isso, mas é verdade. Quando a gente se depara com muito sofrimento na vida da gente, a gente já logo pensa: ah, Deus desistiu da gente, Deus desistiu de mim, Ele não está olhando para mim, olha como eu estou sofrendo. Mas como é que Deus vai colocar um propósito para você? Como é que Ele vai fortalecer você se Ele quiser, se Ele não colocar você à prova? O propósito é maior que o conforto. E isso Paulo entendeu. Ali nós podemos ver ali eu anotei aqui, peraí, no verso, qual verso que era? No verso 6, no verso 6, cadê o verso 6? Vai, computador, vai. No verso 6, depois de nos despedirmos, embarcamos, e eles voltaram para casa. Às vezes tem muito propósito que a gente vai seguir em frente. Muita gente vai voltar para casa, tem casa para voltar. Mas a gente tem que ser forte, seguir com o nosso propósito. Lógico que Paulo estava ali, lógico que ele gostaria de ter uma casa para voltar, mas isso aí não estaria nos planos de Deus. No verso 11 fala: Esse veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés dele, disse: Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Nos seus chamados, muitos dirão para você o que vai acontecer, para você desistir do seu chamado. É assim como esse o profeta Ágabo, ali no verso 33, não, no verso 11,
que Ágabo falou, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés dele, amarrou as mãos dele, não só as pessoas vão falar para você do que vai acontecer, mas como eles vão mostrar para você o que vai acontecer. Não é só falar, eles vão mostrar para você, para tentar, para você desistir do seu propósito. Mas Paulo foi forte, ele sabia, ele já sabia disso, o que ia acontecer com ele. Tanto é que a gente pode ver lá no verso 33 que aconteceu conforme o profeta Ágabo falou. O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse amarrado com suas correntes, duas correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Então o profeta Ágabo profetizou e realmente aconteceu. Paulo seria acorrentado, amarrado. O que eu aprendo também nesse Atos 21, no verso 24, que quando Paulo chega a Jerusalém, que ele é instruído no verso 24: participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Muitas pessoas vão distorcer o que você está fazendo, vai tentar afastar você do propósito. E ali o Paulo, ele tomou uma decisão. Falou, eu não desisti da lei. Apesar que ele sabia a partir daquele momento de Jesus, era através da graça a salvação, não mais através da obediência da lei. Mas mesmo assim, ele se submeteu a, aqueles rituais de purificação. Foi atrás, o que seria esse ritual de purificação? É o voto de Narizeu, aqui era baseado lá no livro de número 6. Era um voto voluntário de consagração a Deus por determinado período. No caso aí, ele ficaria 7 dias. Durante o voto, essa pessoa não podia beber vinho ou derivado de uva, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, raspava a cabeça, oferecia sacrifício no templo, o cabelo era queimado no altar. Tudo isso aí o Paulo submeteu para mostrar para eles que ele não estava contra a lei. Mas mesmo assim, o povo queria pegar Paulo. Paulo foi acusado. O que isso nos ensina? Nem sempre a gente agradando as pessoas, isso aí evita a perseguição. Né? Ah, eu vou fazer tudo que a outra pessoa quer, porque aí ela para de me perseguir. Nem sempre vai acontecer. Quando as pessoas colocam na cabeça que vai perseguir você, não tem jeito. Às vezes a oposição é espiritual, não racional. Então, o que nós vemos aqui, ali ele fala, no verso, cadê? Deixa eu aqui achar, pessoal, para ver aqui. Ele fala no verso 25, né? Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. O que é isso? Eu entendi, quando as pessoas são convertidas, falar agora eu sou cristão, não basta simplesmente falar, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Se falar só da boca para fora. Aqui está falando que as pessoas têm que abrir mão de idolatria, abrir mão de imoralidade sexual, abrir mão de rituais pagãos. Porque muitas pessoas aceitam Jesus, mas sempre vão estar ainda praticando, fazendo aquelas práticas de idolatria.
Então, aqui no capítulo, no verso 25, é muito claro isso aí. Quando os gentios convertidos, eles falam que já escreveu para eles que eles abandonassem essa prática. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Só um instantinho, pessoal. Tem que. Eu falei do voto finalizeu, né? Isso aí. Mas basicamente é isso que traz a palavra de hoje. Quando a gente tem um propósito, quando Deus coloca para a gente um propósito, às vezes não vai ser fácil. Nem sempre é fácil. Mas a gente tem que ser persistente, entender que é um chamado divino, é um chamado que Deus colocou na vida da gente. Às vezes a gente sofre muito, né, para quando uma pessoa querida da gente vai seguir com um propósito. Isso aí eu recentemente eu vi lá um pessoal lá da igreja lá, que a filha vai seguir em missão. Imagina o coração dos pais, né? Que sempre tiveram o filho aqui embaixo das nossas asas, sempre protegendo. Aí o filho fala: eu vou seguir em missão, no propósito que Deus chamou. E é lógico que aí fala: meu Deus do céu, o que é isso? Não, não faz isso. É muito comum a gente tentar proteger as pessoas que a gente ama e não entender que é um propósito de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então, que a gente não seja igual o Jonas, que fuja do propósito. Que a gente seja igual Jesus, que entendeu e morreu na cruz. Que ele veio, ele se fez carne para esse propósito. E Paulo entendeu isso aí também. Não importa o que ia acontecer com ele já sabia tudo isso aí. E mesmo assim, ele não fugiu. Essa é a palavra que eu trouxe hoje aqui de Atos 21. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Se não tiver ninguém, então, Ô Flávio, oi. ó, como Deus está falando de chamado, né? E de coragem. Ontem no Devocional das Valentes foi falado justamente sobre José, né? Que José, ele tinha um chamado, ele recebeu uma visão, mas é que ele teve que persistir para que a vontade do Senhor se cumprisse, né? Verdade, a gente sempre vê, né, nesses heróis da fé na Bíblia, assim, são pessoas que passaram muito, 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 mas não desistiram. Sempre mantiveram firme na fé, não desistiu. Porque é muito comum, né, quando a gente começa a ter um propósito, a gente começa a pegar as dificuldades, passa muito na cabeça da gente, fala, não, não vou conseguir, eu vou desistir. Às vezes as pessoas do nosso lado mesmo, pessoas que amam a gente, não é que as pessoas é contra Deus, é que as pessoas amam tanta gente que não quer ver a gente sofrer. Mas o propósito de Deus, a maioria das vezes, é isso aí, é luta, é batalha. E aqui no finalzinho, antes de acabar, até isso aí para falar isso aí. Lá no final, cadê? Aqui, tá aqui. No verso 40. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se da escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Dois pontos. Querem saber o que é que Paulo falou com a multidão? Só no próximo devocional, que é o capítulo Atos 22. Então vamos lá, vou orar e encerrar. Pai, obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estar falando da sua palavra, Senhor Jesus. Obrigado que nós possamos ter entendimento do chamado de cada um, Pai. Mesmo que não seja de acordo que a gente tem, que nossa carne deseja,
mas que seja conforme o desejo do Espírito Santo na nossa vida. Às vezes somos fracos, às vezes queremos desistir, mas com o Senhor sempre ao nosso lado, sempre à frente, abrindo porta, nós seguiremos com a ajuda do Senhor. É por isso que nós clamamos, Pai. Clamamos a Ti força, Pai, para seguir sempre em frente. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Todos tenham uma ótima noite. Nos vemos no próximo devocional.